Olá, eu sou a professora Adriane Riguchi e vim falar com vocês sobre o curso de fluxo de caixa do Sebrae e como esse curso pode ser uma importante ferramenta, né, para apoiar vocês na gestão da empresa ou do negócio, né? Nós sabemos que quando uma empresa ela não tem um mínimo de controle, né, da sua movimentação financeira, tanto de entrada como saída, fica muito difícil dela se planejar, dela ter ações, né, de promoções, ela ter atitudes, né, proativas para que ela consiga entender como que seu negócio está caminhando e quais são os momentos críticos que ela precisa atuar, né? Então, se ela tiver um bom controle financeiro, um bom controle do fluxo de caixa, ela consegue, por exemplo, saber, né, em qual época do ano ela vende mais o seu produto, ou qual produto vende mais em determinada época do ano. Ela consegue saber no mês qual o período crítico que ela tem mais despesas, né? Ela consegue saber, por exemplo, diariamente em qual período, manhã, tarde ou noite, ela precisa colocar mais funcionários, porque ela tem mais vendas, menos vendas. Então, quando ela tem um fluxo de caixa, um controle mínimo, né, e vocês vão perceber que esse fluxo de caixa, ele no primeiro momento, ele requer um pouquinho mais de esforço, porque se você não faz, ele precisa de uma rotina, você precisa inserir na sua rotina esse controle. Mas depois, vocês vão perceber que ele dá tanto retorno, é tão importante para você conseguir controlar a sua empresa, que ele vale a pena, né? Porque você consegue ter uma visão tanto micro como macro de como que está a saúde financeira da sua empresa, qual o período que você precisa ter mais recursos, ter menos recursos, né? Investir numa promoção, né? Então a gente percebe aí vários negócios aí no mercado que em determinadas épocas do ano o pessoal investe mais em promoções, em determinadas épocas do ano não. Por quê? Acompanhando essa movimentação, né, da sua empresa, você consegue entender o mercado, como funciona, consegue entender o cliente e a partir dali ter algumas ações e ter mais vantagem competitiva, né? Então, o fluxo de caixa, apesar de no primeiro momento parecer um mais trabalho, mas já tem muita coisa para fazer, eu não vou conseguir fazer, na verdade ele é um trabalho interessante para que você consiga ter mais folga depois, entendeu? Porque você vai conseguir se planejar melhor, distribuir seus funcionários, saber exatamente quando você deve comprar, né? Quanto de estoque você tem que ter, né? Porque você começa a ter aí uma rotina de fluxo mesmo, de venda, de entrada, de saída, né? São as despesas que você sabe que todo mês você vai ter. E aí, claro que tem aquelas despesas esporádicas, mas você consegue se controlar melhor, tá? Controlar os gastos da empresa de uma maneira mais eficiente, tá? Então, no fluxo de caixa, quais são os principais controles? Você vai controlar desde o seu caixa ali, né? A movimentação diária de entrada e saída de dinheiro mesmo, cheques. Você vai conseguir fazer o controle bancário, né, de todo dia o extrato, quanto que foi de taxa, perceber quanto que você está pagando de taxas no banco, tentar negociar taxa, cheque especial, tentar sair do cheque especial, que seria a melhor coisa, né? Saber quanto que você tem para receber, tanto de cheques, né, de boletos, de duplicatas e entender o que aquele valor vai entrar no dia tal, né? Saber que, por exemplo, do cheque, você está tendo um problema de cheque devolvidos, então não dá para contar e talvez mudar a maneira de receber. Saber quanto que você paga de taxa de cartão de crédito, quanto você paga de taxa de vale alimentação, se você recebe, cartão de débito, entender que os valores ali você tem que cobrir isso, então quanto que você está pagando, se existe uma outra administradora de cartão que pode te trazer um benefício melhor em termos de taxa. Então, entender de todas as entradas e todas as saídas que você tem da empresa, né, para que você tenha uma melhor gestão. Por exemplo, eu tenho um fornecedor que está bem complicado, está muito alto o custo, eu consigo negociar com ele, né? Eu consigo mudar de fornecedor, colocar mais um fornecedor, mudar a época de pagamento, vamos supor que todas as minhas principais despesas fixas do mês caiam sempre na primeira semana, e meu cartão de crédito também está na primeira semana, eu consigo mudar minha data de vencimento. Então veja que com um controle, né, que você consiga fazer desse fluxo de caixa, você consegue ter uma visão e consegue se replanejar. Consegue replanejar a movimentação financeira e consegue ter
um planejamento, né, de como que isso pode fluir melhor para você. Não existe uma, que a gente chama uma regra, assim, uma maneira, faça isso que vai dar certo, não existe. O que a gente tem as melhores práticas, o que você pode fazer para que a sua vida financeira, né, da sua empresa, flua de uma maneira mais tranquila. Tudo bem? E é isso que nós vamos apresentar. É um curso bem prático, que você realmente vai colocar a mão na massa e vai conseguir identificar, né, como que você pode fazer esse controle de uma maneira mais eficiente, mais eficaz e que você consiga ter vantagem competitiva, você consiga ter informações importantes para que você tenha a sua decisão aí de como você vai gerir o seu negócio. Tudo bem? Até mais.